Olá meus amores, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um bate-papo bem maternidade, bem íntima, conversando, jogando conversas fora. Espero que vocês gostem muito desse estilo de vídeo. Já vai se inscrevendo se for novato, ativa o sininho, deixa o like e bora pra esse vídeo. Bom gente, primeiro de tudo vou pedir pra vocês considerarem a minha cara toda maquiada, porque a Safirinha fez aqui essa maquiagem minha agora pela tarde, a gente tava brincando. Eu deixei ela fazer essa arte em mim. E aqui estou, a realidade da mãe. O cabelo todo cacheado, porque tava inclusive preso. Eu soltei, ele ficou assim, eu gostei. Bom, gente, eu tava ali sentada, fazendo a minha unha, né? Ainda não terminei, falta tirar os borradinhos, mas enfim, eu gostei. Por enquanto, é o que temos. Já são quase meia-noite. E eu fiquei, gente, pensando, matutando, né? Sobre esse assunto. Sobre mães que não procuram os direitos dos seus filhos por medo. A gente sabe que a maioria dos genitores, eles querem mais amedrontar as mães com o argumento de que pagar pensão vai fazer com que eles tirem os seus filhos, os nossos filhos da gente. E isso, gente, é só papo de genitor fracassado, porque eles não conseguem fazer isso, gente, simplesmente por conta de uma obrigação de pagar a pensão. É obrigação do genitor ajudar com a pensão alimentícia, né, a criança. E tem muitas mães, gente, que elas seguem por duas linhas de raciocínio. A primeira linha de raciocínio é medo que o genitor pegue a guarda para ele ficar com a criança, alegando que ele quer ficar com a filha e que é a mãe que vai pagar essa pensão. Isso é conversa para boi dormir. Se um genitor que já se passou aí meses sem querer saber do filho, né, causando o abandono afetivo, tampouco esse cara vai ter o direito de ficar com a guarda desse filho que não tem nem vínculo, sabe? Isso nem existe. E dois, se você sabe que você é uma mãe exemplar, que você faz questão de estar com seu filho e que você não tem motivos para perder a guarda do seu filho, você não tem que ter medo de correr atrás das obrigações do genitor. Eu tenho conhecimento de muitas mães que passam por isso, simplesmente por esses tipos de argumentos, que o lindo do genitor vai tirar o filho da mãe. Isso não existe, gente. Vocês têm ideia do que é uma mãe? Seu filho é gerado das entranhas da mãe e a mãe tá ali dando a sua vida, a sua dedicação, 24 horas pro seu filho, pra vir um argumento fracassado de um genitor que acha que vai tirar o seu filho de você, gente. É muita falta de informação, é muita fragilidade. Eu sei que tem muitas mães frágeis que vivem passando por essas coisas, né? Vai gerando traumas, preocupações, coisas que realmente faz com que essa mãe tenha medo de correr atrás dos direitos do seu filho. Uma coisa que eu sempre pensei, gente, é que nós mães somos as vozes ativas dos nossos filhos. A gente não pode cruzar os braços e deixar que outras pessoas, inclusive o próprio genitor, afetar a sua criação, a sua educação, que você tá aí se esforçando todos os dias. Vocês têm noção, gente, que uma mãe, ela abre mão dos seus sonhos, de tudo, para poder estar ali se dedicando ao filho, enquanto que o genitor, que só ajuda no financeiro, que tá vivendo, que tá lá, sabe, vivendo como se nunca tivesse sido nem pai, sabe, a realidade é essa. É a mãe que tem todas as mudanças no corpo, é a mãe que sofre todas as consequências de hormônios, é a mãe que se preocupa, é a mãe que passa noites em claros, é a mãe, gente, que em um ano ela envelhece 10 anos para cuidar de um bebê, sabe? E assim, eu acho muita covardia desses genitores fracassados que não tira nem uma hora do seu dia para fazer uma chamada de vídeo, para conversar com seu filho, para interagir com seu filho, sabe? Que tem o seu sangue. É muito decepcionante, é triste, né? A realidade seja dita, é triste. Principalmente esses tipos de genitores que nunca tocaram nem na pele do seu filho, que não sabe nem o cheiro que as fases estão passando. Uma criança de 7 anos na época chegou pra mim e perguntou assim: e cadê o pai de fulana?
né, no caso, cadê o pai da minha filha? E eu só falei assim, ele foi embora, tá morando longe, e ele não vem ver a filha dele? Não. E ele falou pra mim assim, o pai dessa filha é um fracassado. Uma criança de 7 anos, gente, chegou pra mim e falou isso. Quer dizer, infelizmente eu tenho que citar isso aqui, porque o assunto de hoje é exatamente sobre isso. É sobre genitores que fazem o mínimos, né? O mínimos, porque pagar uma pensão é muito mínimo. Tá longe do amor de pai. Não sabe o que é ser pai ainda, sabe? Então, assim, é um fracassado, gente. Infelizmente, a palavra certa que essa criança citou, ela acertou muito na vida inteira. Porque um genitor, gente, que não procura saber do seu filho, ele realmente é um fracassado. Qualquer outro tipo de genitor que não procura seu filho, que não tem contatos, ele é um fracassado. Não vai deixar de ser um fracassado porque conquistou milhões na conta, porque batalhou para ter um carro do ano, porque batalha para ter a sua casa boa. Tá lá, vivendo a vida. E esquece que tem um filho. Sequer liga para saber se esse filho tá bem. Sequer liga para conhecer a voz do filho. Então, assim, quem mais acertou foi aquela criança de 7 anos, quando virou pra mim e falou isso. Que na época eu fiquei assim, calada, sabe? Eu fiquei assim, só observando que como uma criança de 7 anos casou uma qualidade tão perfeitamente, como que acertou assim de cheia. E é isso, gente, o que eu venho dizer aqui pra vocês é não tenham medo de buscar os direitos dos filhos de vocês por frases feitas de genitores, sabe? Mãe é mãe e isso é fato, sabe? Que são os fracassados, isso não vai mudar, né? Mas que seja a voz ativa dos seus filhos e que busquem os direitos dos seus filhos, não tenham medo, sabe? Porque eu tiro por mim, gente, até hoje a minha filha tem 2 anos e 5 meses e eu percebo o quanto eu envelheci cuidando da minha filha, quantas noites sem dormir, quantas noites mal dormidas, tendo que acordar de 3 em 3 horas para fazer o leitinho, o mingauzinho, sabe? Sozinha, muitas vezes com a criança no colo. Para vocês terem ideia, como eu fazia o leitinho ali na hora, né? Eu nunca deixei armazenado o leite pronto, porque eu sempre tive muito medo de causar algum problema de saúde na minha filha. Então eu preferia deixar a aguinha prontinha ali e fazer na hora. E muitas vezes ela chorando, porque não tinha outra pessoa para segurar enquanto eu preparava aquele leite, eu deixava a água já pronta numa quantidade mínima, simplesmente para me conseguir segurar o neném e conseguir virar aquela água morna, sabe, na vasilha de fazer o leite, preparar e colocar na dedeira. Dedeira é a forma como eu chamo pra ela, na mamadeira, né? Então, assim, vocês sabem o que é o mínimo. E quando a pessoa consegue algum contato com a outra pessoa, simplesmente vem frases formadas, frases feitas para machucar, tipo, a culpa é sua, eu não procuro a menina por culpa sua, eu tenho bloqueios emocionais, não me pede isso, não me pede aquilo, porque senão eu vou buscar a menina, porque eu não vou te pedir nada. Gente, é muito fracasso do ser humano. Eu fico assim, besta com a capacidade do ser humano ser tão ruim ao ponto de querer de fato de cogitar falar uma frase, esse tipo de frases, sem ver, sabe, que quem é vítima é a filha, que não deveria nem sonhar em tirar o contato de uma mãe do bebê que veio do seu ventre, que foi gerado dentro do seu ventre, de querer desgarrar por conta de financeiro. Como que o ser humano tem a capacidade de dizer que tem bloqueios emocionais e não se tocar que quem vai crescer com esses bloqueios emocionais não é o cabra velho, né? É a criança. Então, assim, é muita falta de maturidade, de coração. Porque, gente, poderia ser tudo tão diferente. Mesmo que eu e a pessoa não tenhamos nada, mas poderia ser tudo tão diferente. Poderia ter uma amizade de procurar filha, de querer saber, de fazer questão sim, de ver a criança numa chamada de vídeo, sabe? E a menina tá crescendo
E isso passa eu, passa você, que eu sei que também tem outras mães aqui do outro lado que passam por isso. Eu conheço várias que passam por isso e que tem inclusive medo de abrir a boca e se comunicar e falar a real que tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, gente. A verdade ela cabe em todo canto. E a verdade ela dói. Ela dói tanto que os fracassados vão lá chegar com frases feitas. E o que eu falo aqui, gente, é mais uma forma de desabafo, porque a gente já é tão frágil. A gente já não tem nem com quem compartilhar algumas coisas. Tem dores que eu passo que eu não compartilho. Eu fico pra mim. Só que aí, como vocês sabem que eu gravo aqui e me sinto bem em soltar e desabafar, porque a minha rede social aqui no YouTube me ajuda, sabe? Me ajuda muito. Então, assim, não é só chegar aqui e gravar o que eu vivo, o que eu passo. É também uma questão de levantar a bandeira das mães solos, que são milhares de mulheres nesse mundo passando por isso. Então, assim, não deixem de correr atrás dos direitos dos filhos de vocês. Façam os fracassados, pelo menos, fazer o mínimo. Porque eu falo, gente, porque tem muitas mulheres que não buscam a pensão por justamente o fracassado vir com frases feitas de tirar o seu filho, quando é simplesmente uma obrigação mínima. Não tenham medo, não tenham medo. Busquem os direitos dos filhos de vocês. É isso que eu venho dizer hoje aqui nesse vídeo. Tô cansada, vocês conseguem ver, eu passo o dia inteiro, gente, cuidando da minha filha. Eu acordo no máximo 7 horas, não passa de 7, porque ela já chama pra levantar. E das vezes que não chama pra levantar, se eu não levantar, ela me suga. Ela me suga. Durante o dia ela não dorme, quando dorme eu tenho que estar pisando em ovos. Ou seja, ela dorme quando eu fico deitada do lado, quando eu tô dando peito pra ela do lado, quando ela sente ali que eu tô por perto. Então, assim, é umas sonequinhas que não dá pra me levantar e fazer nada. Eu simplesmente tenho que estar com ela. Eu tenho que me virar nos 30 pra organizar a casa, pra organizar a comida, pra fazer tudo. Com ela todo o tempo no meu pé, chorando, chamando atenção, querendo a mãe toda hora. Simplesmente porque foi e está sendo criada somente comigo. Entendeu? Aquela questão de, tipo assim, costume. Só tem eu como figura, né? Então, é muito difícil. E eu decidi não calar. Eu desabafar, eu contar pra vocês esses episódios. Porque ao mesmo tempo que eu desabafo, você que vai chegando agora como mãe, pode deixar o seu comentário de coisas que vocês passam também aí com os fracassados. Infelizmente não tem outro nome, gente. Pra mim, vão se passar vários anos e essa pessoa pode conquistar o mundo. Mas pra mim, ela vai ser sempre um fracassado porque deixou uma filha pra trás. Sabe como pesa isso? Que pode ter 10 filhos e fazer tudo por eles, mas que deixou uma filha pra trás, que não pergunta pela menina, né? Não faz uma chamada de vídeo pra criança crescer sabendo que essa pessoa existe, né? Não, simplesmente não existe. Não tem essa aproximação de afeto. Mas, segundo ele, se acha uma vítima. Não é a criança. Não é a criança que é vítima. Complicado. E é isso, gente. Esse vídeo foi mais um desabafo, tanto da minha parte, como você também pode deixar o seu comentário aí embaixo e contar aqui pra gente sobre o que vocês passam aí com os fracassados aí dos pais, dos genitores, vamos dizer assim, né? Porque pai não é.